Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal Inspira Sucesso. Hoje com mais um podcast da série Empreendedores. Já começamos aqui batendo um papo com um sentimento de alegria, né? Então sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você puder curtir, compartilhar, comentar, vai nos ajudar. E hoje eu estou aqui com uma pessoa especial. Conheci há pouco tempo, mas ele já anda de bicicleta no meu coração, né? E quem está aqui comigo hoje é um amigo, um mentor, um irmão, Ricardo Dias. Obrigado, Dailton, obrigado. É um prazer, né, estar aqui com você nesse podcast, sabendo que através desse trabalho seu, muitas pessoas têm sido alcançadas, pessoas têm, né, alcançado um desenvolvimento pessoal, né, extraordinário com tudo aquilo que você tem passado. É um prazer falar para esse público maravilhoso que nos assiste nesse momento. Obrigado, Ricardo. Mas sabe o que esse público está querendo saber? Quem é Ricardo Dias? Ricardo Dias, como já disse, né, esse amigo seu, né, temos uma formação em psicologia, né, e trabalhamos também com aquela questão da carruagem, que é levar a pessoa do ponto A para o ponto B, né, um transporte. Nós também trabalhamos com desenvolvimento pessoal, a espiritualidade, né, como a pessoa pode construir o futuro desejado, alcançando através de mudanças, né, na ordem dos pensamentos. Faltou só o principal. Esposo de Mariana. A Mariana, inclusive, ela está nos vendo nesse momento e ela não falta, ela completa. E eu tenho certeza que a Mariana já iria entrar também, né? E muito bem lembrada, iria entrar aqui no nosso dia a dia, no nosso momento especial, para poder estar, né, compartilhando algo que eu aprendi com ela através dessa convivência aí de quase 40 anos, né, convivendo com a Mariana e aprendendo com ela ali do meu lado, uma pessoa maravilhosa. Eu louvo a Deus, né, pela esposa que ele me deu. E é papai, vovô? Aí vamos lá, né? Uma apresentação parecida com a dos homens de negócio, né? E então, eu sou papai, né, de uma filha linda, é a Priscila, casada com o Vinícius, e tenho 2 netos, tenho o Benjamin e o Cef, né, que está aí com 7 anos, tenho também a netinha, a Zoe Eliá, que está aí com 1 aninho e meio. Olha, 1 aninho e meio. 1 aninho e Tá meio. bom. Mariana, Um beijo. coração. Vinícius, um abraço, aliás, né? Conheci o Vinícius, né? Na convenção da Donep no Rio de Janeiro, e depois eu tive o prazer de conhecê-lo. Mas você não falou que você é mineiro de Montes Claros. Então, de mineiro, né? Mineiro. Eu sempre me pensava assim, por que mineiro? Se a gente trabalhava em Minas, né? Mas o estado de Minas Gerais ganhou esse nome justamente, né, Minas Gerais, por ter muitas minas de pedras preciosas. E sou mineiro, nasci no norte de Minas. Norte de Minas, né, a gente teve que trasladar para Belo Horizonte. Em Belo Horizonte eu comecei meus estudos, depois eu também estive morando em outras cidades, como Salvador, né, como Vitória do Espírito Santo, aqui ainda no Brasil, né? Morei também em Santos, ali na região de Guarujá, e também estive em vários outros lugares fora do Brasil, onde eu estive também morando, como na Argentina, nos Estados Unidos, na Suíça, né? E hoje também aqui em São Paulo, né? Já há 3 meses aqui na capital dos paulistas, né, desfrutando dessa hospitalidade. É um povo maravilhoso paulista, é um povo que se divide aí em 3 grandes clubes, né? O Corinthians, qual que é maior, o Palmeiras ou é o São Paulo? Até hoje eu Tricolor, não sei. né, velho? Tricolor. Até hoje eu não sei quem é o maior. Me diga você nos comentários. Só não fala qual que você torce. Na verdade, você tá bem, né? Cruzeirão tá bem lá, né? Pois é, a gente sabe que esse time tá ganhando todo mundo, viu, Dê? Cuidado aí, viu? Ó, só vou pedir pra você não balançar muito, senão eu vou ficar tonto aqui, ó. Segura a onda aí, hein? Segura a onda. Ô, Ricardo, seja bem-vindo, viu? É um prazer ter você aqui conosco, no nosso podcast, contar um pouquinho da tua experiência, contar um pouquinho dessa pessoa maravilhosa que eu conheci, que a gente ama, né, à primeira vista. E como é o nosso podcast aqui, Inspiração Empreendedores, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua vida de empreendedor,
que eu conheci um pouco você, né? Talvez hoje vão haver algumas revelações aqui que eu ainda nem sei. Mas você começou em Minas, depois você foi para Vitória, Argentina, não é isso? Conta um pouquinho dessa sua trajetória de empreendedores, para a gente conhecer um pouquinho você. Então, Dei, assim, muito feliz pela oportunidade de estar aqui com você. Eu comecei a empreender muito pequeno. Não posso nem dizer jovem, porque eu era uma criança ali na faixa de 7 anos de idade. Eu venho de uma família de pessoas que trabalham com empreendimentos e o meu pai ele tinha alguns armazéns ali numa pequena cidade de Bocaiúva, também no norte de Minas. E ali, quando eu era criança, eu comecei a fazer um suco, né, e vender para os feirantes. Sábado era dia de feira, então vinha uma grande leva, né, de pequenos agricultores, pecuaristas, que vinham para esse mercado. E ali eu comecei já, né, vendendo ali uma groselha, né? Muita gente não se lembra do que é a groselha, mas ali comecei a vender ali para um calor muito grande, né? Então eu comecei a vender. A partir daí, né, aos 15 anos, devido aos estudos, eu não pude continuar empreendendo, mas aos 15 anos eu comecei, né, um primeiro empreendimento que foi comprar o frango da Sadia, né? Comprava o frango e ali eu cortava ele em pedaços, já tinha um comércio, eu tinha um sócio, né? E a gente vendia em pedaços para ter o lucro, né? E assim a gente começou a gerar uma renda. A partir daí também comecei a vender uísque, ainda era de menor de idade, né? Mas as leis não eram tão rigorosas. Comecei a vender uísques, né? E comecei também a me atinar para essa questão. Mas como eu acredito que a ciência ela nos mostra alguns caminhos, né? E ao conviver ali com os meus familiares, aquilo que foi entrando no meu inconsciente, essa questão de comprar e de vender, de ser uma pessoa de negócios. E então eu comecei nesse caminho por esse período, né? E aí depois me dediquei aos estudos, por isso também eu mudei para a cidade de Belo Horizonte, né? E ali me preparava para prestar um vestibular. E ali em Belo Horizonte eu tive um momento da minha vida que eu trabalhei no Banco Francês, Que ali legal. na João Pinheiro. Foi um período eu não me adaptei bem a esse momento, porque é um momento onde você ali está, né, mais numa condição de CLT, né, de um funcionário, e fiquei um período curto sobre isso e voltei novamente, né, para mais tarde eu voltei novamente com empreendedorismo na área de um Scott Bar, ali em Vitória, no Espírito Santo, onde eu comecei ali a trabalhar, né, com bebidas quentes e comecei a fazer um network voltado ali também para empreendedores, empresários, pessoas que vinham ali para um happy hour depois do trabalho. E foi um período assim muito bacana da minha vida, que durou 3 anos, ali uma cidade litorânea, uma cidade de um povo também muito hospitaleiro, né, o capixaba, né, uma pessoa muito amigo, e nós vivemos ali por esse período com a minha esposa, já tinha uma filha, né, e aí eu também começamos a querer entrar no negócio de importação. Isso só veio acontecer mais tarde. Aí nós voltamos, fui para a Argentina, morei na Argentina também. Aliás, né, Mariana é argentina, Então, a né? esposa é argentina, né? Aí eu morei na Argentina. Na Argentina, eu fui lá também para empreender, né? A gente já tinha essa questão de estar realmente no empreendedorismo e começamos ali um negócio de fast food, esse negócio de alimentação. Devido a uma crise que houve no México, a economia argentina caiu, chamado, para quem se lembra aí, ou para quem gosta de estudar, ou se tiver algum argentino nos escutando da época, o efeito tequila. A economia argentina ela desceu embaixo por causa dessa crise mexicana, e esse negócio aí de fast food nosso também caiu todo mundo, nós caímos juntos, e aí aconteceu também aquilo que na teologia é chamado de milagre. Na teologia chamada de milagre, nós colocamos ali um anúncio, e esse anúncio que nós colocamos foi buscando um sócio para montar um negócio de importação. E apareceu ali uma pessoa, né, o Setembrino, e ele gostou da proposta, e nós começamos ali o negócio de vender produtos da China.
né? Começamos a vender algumas coisinhas Negócio da da China. China. Era o negócio da Naquela China. época nem se falava tanto em China, né, Ricardo? Não, na época a China estava muito pobre assim na questão. A China ela começou assim a trabalhar Nós com. estamos falando em que ano isso aí? Nós estamos falando do ano de 1991, mais ou menos. Foi que começou o milagre chinês. E Tava aqui começando o no milagre. Brasil também teve o efeito Collor, né, nessa época, né? Teve o efeito também da confiscação dos bens, né? Essas crises que sempre vêm sobre a América Latina de 10 em 10 anos, sempre acontece alguma coisa que envolve, né, os países, né, latino-americanos. E nesse período, para ser mais sucinto, nós começamos então nesse negócio, depois eu vim para o Brasil, aí começamos atacado, começamos a trabalhar também, empreender nessa área de distribuição, né? A empresa chamava Distribuidora Parousia, né? Essa empresa, mais tarde ela veio trocar de nome para Importadora Latino-Americana, e nós começamos a desenvolver nessa área. A filha foi crescendo, né? E depois quis casar e tal, e a gente foi trabalhando com isso aí durante muitos anos, né? Também tivemos uma experiência espiritual nessa área da espiritualidade também. Antes de a gente entrar Sim. nesse assunto, vamos pegar algumas lições aí. Porque você saiu de Minas, foi para Vitória, foi para Argentina e voltou para Minas, é isso, né? Como empreendedor, quais foram os maiores desafios? Porque eu vejo assim, primeiro, determinação, vontade de acontecer, né? E você também colocou outro ponto aí, que o empreendedor pode até pensar em sorte, mas não foi sorte, nem coincidência, né? Foram propósitos. Quais as lições que você tira nesse momento de empreendedor para depois a gente entrar nessa área aí que você comentou comigo? Então, essas viagens, você vai encontrar pessoas fazendo, às vezes, as mesmas coisas de forma diferente. E obtendo resultados, né, que você talvez não consiga obter da forma que você está fazendo. Então, por exemplo, a minha experiência na Argentina, eu vi várias coisas inteligentes, aquele mecanismo dele de fazer as coisas, que ainda não existia no Brasil. A dor que eu senti na época é de não conseguir trazer aquela tecnologia para o Brasil, porque eu poderia ser pioneiro em várias coisas que estavam precisando aqui no Brasil. Na época, não havia ainda o Mercosul, não havia essa questão da internet, o mundo não estava conectado. Então, assim, eram ideias que eu deixei lá, que não eram minhas, eram ideias deles que eu poderia ter trago para o nosso país. Hoje, muitas dessas ideias, né, chegaram até nosso país. Por exemplo, quem viveu um pouquinho de tempo atrás sabe que a lata de óleo ela era uma lata litografada, de alto custo, e a Argentina já trabalhava com o embaçamento, a embalagem que era de plástico. E no Brasil havia resistência a essas embalagens devido à questão de luz, da luminosidade e tal, mas acabou chegando. Também no Brasil, falando dessa época, não havia ainda as bolsinhas de polietileno, aquelas bolsinhas de embalagem, né? Você ia no mercado, você comprava aquilo que o pessoal chamava de peruca, né? Aquela peruquinha amarela que o pessoal usava para colocar no cabelo, né? Na época passava a novela da Globo. Isso era, e a novela limão, da Globo, lembra os limão que vinha com essa os peruca? limãos. A novela da Globo mostrava as atrizes com aquela peruca, né? Que era a peruca da feira, né? Mas na Argentina já havia também essa questão. E já na Argentina já havia aqueles ônibus duplo, né? Com duas rodas na frente, 2 rodas atrás. E aqui no Brasil demorou ainda para chegar. Ou seja, eles estavam um pouquinho à frente de nós, então. Nessa prestação de serviço, nessa área, sim. Em outras, não. Poderia trazer coisas do Brasil e levar para lá. Acho que a ideia de você ir de um lugar para outro, né, até mesmo no turismo, você imagina, você vai para Salvador, lá no Porto da Barra, passar ali o seu Réveillon, as suas férias. Mas o baiano que mora ali, ele vai para Maceió. Ele quer ir para um lugar diferente. Então, e aquele que mora em Maceió, ele quer ir para Fortaleza, né? Então, às vezes, aquilo o estilo de roupa que se usa aqui, né? Às vezes o paulistano já está aqui um pouco querendo algo novo. Mas se alguém pegar isso e levar para Minas,
vou levar para Santa Catarina, lá todo mundo vai querer aquilo como uma novidade. Então, essa questão de ir de cidades em lugares é descobrir coisas, é viver a vida, né? É ter Hábitos, ideias, é descobrir ter novos. inspiração, né? É. É algo extraordinário. Inspira e ter ação. É isso, né? Isso, a inspiração, o insight, como diz, né, na psicologia, ela é algo que vem como resultado de experiências. Legal. Então vamos lá. Você disse aí que houve algo espiritual e também uma mudança aí, né, de empreendedorismo, que você deixou de empreender coisas e negócios, porque você falou no começo que você é psicólogo, é isso? Sim. Aí você começou a empreender em vidas, é isso? Aí, Odê, qual é o melhor negócio do mundo? Eu vou pegar aqui, eu creio que foi o Custódio Rangel, né, Isso. que escreveu esse best-seller, né, o melhor negócio do mundo. É, E o que nós temos aí? Vidas, né? Sempre que nós investimos em vidas, nós só temos a ganhar com esse investimento. Vidas é onde está, né, o segredo da inspiração, do empreendedorismo, da prosperidade. Você imagina, por exemplo, o que seríamos de nós se não fosse, por exemplo, Graham Bell, que inventou o telefone. Então ele abençoou vidas, ele investiu em vidas, né? Hoje eu consigo falar com uma pessoa que está em Nova York, no Japão, através da invenção, da inspiração do Graham Bell. E por que não falar também dos irmãos Wright, que inventaram o avião? E eles deram a possibilidade de eu viajar para a Europa, viajar para os Estados Unidos em 10 horas, em 12 horas. Antes levavam-se meses para fazer uma viagem como essa. Então, eles aproximaram pessoas. Eu entendo isso como investimento em vidas, né? Também Carl Benz, que inventou o automóvel, também ele transformou a vida de milhares de pessoas. E como resultado dessas invenções, dessas inspirações empreendedoristas, nós vemos que eles também ficaram famosos, se tornaram celebridades, colocaram o seu nome na história e também se enriqueceram através do investimento em vidas. Então, investir em pessoas é o melhor negócio do mundo. Certo. E como que foi essa sua trajetória? Quando começou essa mudança, Ricardo? Olha, essa mudança, ela começou a partir de uma experiência espiritual, Uhum. né? Através assim do conhecimento. Há muito tempo que eu já vinha buscando, né? Eu li alguns livros, né, da área da espiritualidade, como o Bhagavad Gita, né? Eu li esse livro algumas vezes, né, que faz parte do Mahabharata, que é um livro hindu. Também busquei conhecimentos no Alcorão, também que é um livro do islamismo. E como a gente aqui no Brasil, a gente tem um berço cristão, né, eu comecei a ler também alguns trechos das Boas Novas, né, que é chamado comumente do Evangelho de Jesus. E, assim, a minha visão de Jesus era uma visão relacionada à religião. Então, eu tinha uma restrição quanto a isso. Até eu vou te cortar e te perguntar uma coisa. Quando você fala que começa a ler esses livros, e aí são livros de várias religiões, você estava buscando algo para a tua vida. Aconteceu alguma coisa que você falou, eu preciso encontrar algo? Estava passando um momento difícil, um vazio? Como que foi? Olha, não necessariamente um momento difícil, mas essa palavra que você usou, um vazio, uma falta de significado. Uhum. Assim, embora, assim como na época eu estava aí na faixa dos 20 e poucos anos, então a gente vai para festas, vai para E nessa época você já baladas. estava casado. Nessa época eu ainda não estava. Eu já Ah, comecei com essa busca antes de me casar. então a gente volta um pouquinho, né, na tua história. Então eu comprava esses livros aí de conhecimentos relacionados ao budismo também, aos mantras, né, para fazer uma busca justamente por causa disso que você falou. Você bateu na tecla, o vazio. Então, assim, a gente busca, muitas pessoas buscam no álcool, nas drogas, né, até mesmo num fanatismo esportivo ou nos jogos, né? O vazio, ele é insuportável. Por isso que nós temos aí as Bet prosperando tanto,
porque elas vêm justamente, de certa forma, preencher um vazio. Hoje nós temos aí um avanço na depressão, nós temos um avanço aí na ansiedade, um avanço, um aumento do estresse. Então, tudo isso está relacionado com o emocional e com o espiritual. Porque se nós observarmos um conceito judaico-cristão, esse conceito diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, assim, é como se eu tivesse poder de não andar ansioso. Mas as pessoas se sentem dominadas pela ansiedade, inquietas, e às vezes não conseguem nem parar, porque se parar chora também, porque aí vem a lembrança da dor. Então a pessoa prefere, essa ansiedade também ela é traduzida por medo. Né? O medo deixa a pessoa ansiosa, medo do futuro. Então a pessoa fica no modo futuro: o que vai acontecer comigo? O que será de mim? A minha saúde, o meu casamento, a incerteza do dia de amanhã e aquele terrorismo que é feito, né, pelo jornalismo brasileiro. O petróleo, da minha época era o petróleo vai acabar, né? E mostrava aquele mundo virando um deserto. Aquilo dali causava um terror, né, na minha geração. E hoje mostrando, demonizando ditadores, presidentes de países, e tudo isso traz muita ansiedade. Gerando uma insegurança, né? E trazendo, o jornalismo, ele traz, de certa forma, o adoecimento da sociedade através do gerar ansiedade e medo. Posso colocar? Aí voltamos ao vazio. Só finalizando essa parte, você disse, o vazio, eu tinha um vazio. Nesse vazio, a gente tem duas referências. A humanidade tem duas referências. Uma é referência teológica, e isso pode ser denominado como religião, né, de forma genérica e não precisa, não cirúrgica, e essa referência religiosa e a referência científica. Isso vai nortear a humanidade. Durante toda a existência da humanidade, ela vai ser norteada. E quando, por exemplo, a pessoa sente que a religião falha com ela, então o vazio continua. A ciência também falha. Quando eu digo ciência, eu estou também colocando a pseudociência, também estou colocando o entretenimento, tudo aquilo, as drogas, tudo aquilo que a pessoa vai buscar como uma válvula de escape para aquele sentimento ruim que é o vazio, a insignificância, né? Aquela pergunta: quem eu sou, de onde eu vim, o que estou fazendo aqui. Então elas norteiam esse vazio. Devido a esse vazio, sim, né, finalizando, eu fui atrás de respostas, né, dentro do sistema científico e dentro do sistema religioso. Tá, e essa ansiedade, essa insegurança, essa busca, ela se multiplica quando você se compara aos outros também? Porque hoje a gente vê muito na internet ou no Instagram, vamos dizer assim, nas redes sociais, que as pessoas ali só colocam o que parece ser bom e o que parece estar perfeito. E quando você olha a sua realidade, você vê que não é essa a verdade. Então, isso também pode gerar você se comparar aos outros e dizer: quem eu sou, eu queria ser assim, por isso que essa ansiedade, esse vazio, esse desejo de ser, Ricardo? Olha, a sua pergunta ela é muito profunda. A gente, né, vai tentar lançar uma luz pequena, um holofote nessa pergunta tão profunda. Mas aí nós entramos para a questão da identidade. O homem, conheça-te a ti mesmo. Isso. Eu preciso saber quem eu sou, saber o meu propósito e saber a minha missão. Então, esse autoconhecimento, né, vai me brindar, né, de me comparar com o aparente verdadeiro ou falso sucesso de alguém, né, a felicidade de alguém, porque nesse momento eu estou consciente da minha identidade, né, e embora, por exemplo, se nós partirmos para as coisas materiais, né, e eu tenho consciência da minha identidade, eu não preciso disso para ser feliz. Né? Eu não preciso também ter esse título para ser feliz. Né? Eu não preciso disso. Então eu vou respeitar a pessoa que precisa disso. Às vezes a pessoa ela já conquistou muitas coisas na vida, mas ela precisa ser prefeito de São Paulo para ser feliz.
embora tenha muita riqueza, tem uma família, mas ela tem uma carência, ela tem uma escassez. Então ela vai preencher essa escassez querendo ser prefeito, querendo ser presidente. Mas tem aquela pessoa que ele é um frentista ali do posto de gasolina e todo dia você vai abastecer o seu carro e ele está muito feliz. Ele é bem-sucedido naquilo. E a consciência da identidade dele não vai deixar ele triste quando ele estiver abastecendo uma Lamborghini, ele estiver abastecendo um Bugatti, ou estiver abastecendo um Fiat Uno, ou abastecendo qualquer outro carro. Porque ele não está ali se comparando com aquela pessoa, ou um jogador de futebol, ou alguém, ou um funcionário aí da mídia global, da alta elite, que recebe esses benefícios, mas ele tem consciência da identidade dele, ele se sente uma pessoa de sucesso, uma pessoa realizada. Então, assim, a comparação ela é sempre muito perigosa, até mesmo na questão da conjugal, né? Você começar a comparar a sua namorada, a sua esposa, a sua noiva, aquela questão da grama do vizinho, que parece que está mais verde, né? E também aí vale também para quem está passando por uma situação como essa, né, aquele ditado que diz: nem tudo que brilha é ouro. Há pessoas que estão extremamente, aparentemente, elas estão exibindo esses stories aí que geram muito engajamento, exibindo aí um sucesso, né, extraordinário, Ostentação. mas por dentro essas pessoas estão destruídas, estão vazias, né, e talvez você que está se sentindo aí diminuído por uma ostentação como essa, você está muito melhor do que essa pessoa. Você vai observar, né, as pessoas que convivem com os atores hollywoodianos, eles vão ver que essas pessoas também sofrem medo. Essas pessoas, para além do mito, para além do personagem, além, né, daquilo que é exposto nas telas de Hollywood, existe ali um ser humano enfrentando depressão, ansiedade, angústia, dor. E talvez uma pessoa anônima, ou uma pessoa que talvez ela vive com uma condição menos confortável financeiramente falando, mas ela está vivendo melhor do que essa pessoa que ocupa essa posição na sociedade. Tá, eu gosto muito daquilo que você falou, que é o autoconhecimento, né? Sim. Quando a pessoa descobre quem ela é e quem a formou e como ela foi formada, ela descobre que ela é muito valorosa, correto? E tem pessoas que, infelizmente, ainda não se descobriram e buscam esse valor em coisas, em bens, nos outros, né? Mas eu queria... eu gosto muito quando eu converso com você, Ricardo, porque você tem um conhecimento muito grande das coisas, né? Então a gente poderia falar vários assuntos aqui, que eu sei que você domina vários assuntos. Mas eu quero focar no ser humano, que é uma das especialidades que você trata. Hoje você cuida de pessoas, você trata de pessoas. E aí eu quero me aprofundar um pouquinho mais nisso. Por quê? Nós, como seres humanos, nós somos corpo, alma e espírito, correto? Então, eu vou falar da minha vida, assim. Por muito tempo, eu alimentei só a carne. E por outro tempo, somente a alma. E hoje eu busco me espiritualizar mais, buscar uma intimidade maior com Deus. Isso me ajuda a vencer também as dificuldades nas outras áreas. Fala um pouco para mim desse equilíbrio. Quando a pessoa não tem esse equilíbrio, ela parte para esse sentido, de não se sentir plena, completa, feliz. Que nem você falou do frentista. Existem muitas pessoas que são pobres de dinheiro, mas prósperas de paz, de saúde, de alegria, enquanto que alguns, que nem você falou, atores hollywoodianos, que têm dinheiro, fama, poder, tem tudo na sua mão, mas é infeliz. Quantas histórias a gente não vê de suicídio, de depressão, né? Eu queria que você, como um mestre nesse assunto, como um professor, como uma pessoa que trata esse assunto, falar um pouquinho disso. Porque talvez as pessoas que estão nos assistindo, e talvez falte essa direção, esse direcionamento de como ela se encontrar, né? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Ok, vamos tentar nos posicionar, Dê, para compreender a essência, né? Que tudo começa com a essência.
Então, quando nós imaginamos que nós começamos a imaginar, olhar, nós estamos inseridos dentro de um planeta. Uhum. E se nós buscarmos a gênese disso, e de certa forma a ciência tenta encontrar essa resposta que até hoje ela tem sido impossível de ser encontrada, aí surgem teorias como o Big Bang e teorias para tentar explicar o inexplicável. Uhum. E às vezes isso é até aceitado como verdade, mas não é verdade. É simplesmente para satisfazer ou preencher uma lacuna. Então são teorias como a teoria da gravidade. Ela, às vezes é comumente chamada de lei, mas ela não é lei, ela é uma teoria para tentar explicar algo que não se conseguiu explicar. Aí nós vamos encontrar várias dessas situações dentro desse planeta, que são teorias explicacionistas tentando explicar o que não dá conta, não conseguiu achar um senso comum a respeito de determinado ato na natureza, no planeta. Então, esse planeta, se nós pegarmos o manual do Criador, e nós estamos falando dentro de um contexto cristão, nós vamos observar que primeiro foi criado um lugar, e depois nós fomos inseridos em um lugar que já existia. Agora, para entender esse equilíbrio, nós precisamos observar o homem na tricotomia. O homem, né, como um ser que tem um corpo físico, que tem uma alma e que tem um espírito. Aí existe também a dicotomia, que é outra abordagem também que tenta explicar isso. Nós vamos ficar dentro do contexto, né, do teólogo Paulo de Tarso, que escreveu a maioria das cartas neotestamentárias, em que ele fala que nós somos corpo, alma e espírito. Então vamos imaginar, e isso é uma coisa simples, mas que causa muita confusão ainda na mente das pessoas. Então vamos imaginar o homem é como uma alma vivente. Ele se torna alma vivente. O que é esta alma? Se nós pegarmos dentro do contexto científico, a consciência humana, a partir da 28ª semana, ela começa a se desenvolver, ela começa a dar sinais da existência dela. Até então, aquele feto ali é como se ele fosse uma semente que está sendo, né, formada não só fisicamente, mas a partir da 28ª semana, é como se a mente da pessoa, que nós vamos chamar de consciência e vamos chamar de alma, para ampliar esse entendimento, ela começa a dar sinais de que existe algo além de um corpo físico ali sendo formado. E aí começa a percepção, que é uma faculdade superior da mente humana. A criança começa a perceber sentimentos em sua volta, mesmo sem ter o recurso da linguagem. Uhum. Então não existe uma programação neurolinguística ainda estabelecida, mas ela começa, através das faculdades superiores da mente, a perceber sentimentos. Hoje, por exemplo, grandes psicólogos concordam que traumas são intrauterinos, alguns traumas são intrauterinos, então um trauma, né, foi ali dentro do ventre Por materno. exemplo, uma rejeição. Rejeição pode começar ali já no útero materno. Então, ali, a partir desse 28ª semana de gestação, nós temos, então, aquilo que nós chamaríamos, dentro de um conceito teológico, de a alma humana. A alma, esta alma, ela precisa de um corpo para que ela se manifeste nessa dimensão. Uhum. Essa alma, ela vem também de uma família. E ela vai trazer traços também genéticos dessa família. Vamos dar um exemplo para a gente trazer mais clareza e mais luz a essa colocação. Uma criança que não conheceu o pai. Ela não conheceu o pai, ela nasceu, o pai já tinha falecido, ou ela não teve um contato, né, não houve um casamento, e ela foi criada somente pela mãe até os 7 anos, sem ver o pai. E quem conheceu
o pai fala, ele anda igual o pai dele. Ele faz um gesto igual o pai dele. Mas essa pessoa nunca teve um contato, essa criança, para ter esse aprendizado. Então, de onde vem essa informação? Por que essa criança traz na sua genética e ainda mais no seu interior, no seu interno, essa informação? Então, porque algo aconteceu ali geracional. Essa criança, ela tem uma alma, nós vamos pegar a referência teológica, esta alma precisa de um corpo físico. Esse corpo físico para que ela possa viver nessa terceira dimensão, que nós vivemos, nessa terceira dimensão, nesse mundo tridimensional. Aí o que nós temos aí? Ela vai ter as primeiras experiências, essa consciência, ela está em formação. Vamos pegar assim, ela não é corintiana, ela não é são paulina, ela não é palmeirense, ela não é nada ainda, ela não fica com raiva quando o Corinthians perde para o Palmeiras, nem quando o Palmeiras perde para o Corinthians, porque isso é indiferente. Mas esses conceitos que nós vamos chamar de programações, eles vão entrando na consciência que nós estamos chamando de alma. E o que seria esse corpo físico? Seria o meio de transporte, porque na terceira dimensão nós estamos limitados pelo tempo e pela distância. Nós não podemos estar em dois lugares ao mesmo tempo, e se nós quisermos transicionar para um outro lugar e ainda não inventar o teletransporte, nós precisamos, no mínimo, de um avião, para chegar mais rápido. Para chegar mais rápido. Estamos falando de velocidade e de tempo. Nós temos uma limitação. Nós temos limitação de tempo e distância. E esse corpo físico é necessário, que é aí que entra a programação neurolinguística, que vai trabalhar com esse lado físico, que é o visual, o olfato, o tato, a audição. Sentimentos. Então, percepções. A programação neurolinguística vai entender que, através desses elementos, citados esses 5 elementos, a pessoa vai entrar, ela vai adquirir programas. Ela vai se autoprogramar ou vai ser programada pela família, se a família é corintiana, provavelmente ela vai ser corintiana. Se a família é muçulmana, provavelmente ela vai ser do islamismo. Se a família é budista, provavelmente ela vai ser do budismo, né? E vai também entrar aí a questão do ambiente, né? Vai ser o homem é fruto do meio, alguém disse isso. Então, essas primeiras experiências que vai estar formando a consciência humana, ou formando a alma humana, que nasce resetada, ela começa, então, a ter agora uma formação, uma programação que vai gerar sentimentos e as emoções, emoções, sentimentos que vão gerar ações, vão produzir ações. Isso nós estamos falando. Agora, nós vamos entender outra coisa, que este ser humano, ele também é um espírito. Aí nós pegamos o conceito teológico, que nós não somos somente um corpo físico ou uma alma que tem um corpo físico. Então, nós também temos um espírito. Daí entra a vida espiritual. E para que serve esse espírito? Isso nunca é muito claro nas informações, nem do budismo, nem do islamismo, nem do cristianismo. Mas esse espírito, ele também é um meio de transporte. Ele serve para transportar o ser. Quem é o ser? O ser é a alma vivente, a alma que vive. Então, para se transportar no mundo tridimensional, ela precisa de um corpo físico. Para se transportar na quarta dimensão ou no mundo espiritual, ela precisará de um corpo espiritual. Aí nós vamos... Se nós buscarmos alguns conceitos judaicos cristãos, nós vamos respaldar e fundamentar, né, essas experiências, e não precisando necessariamente de buscar em conceitos religiosos, as pessoas comumente têm essas experiências. Nós ouvimos relatos, né, sejam de ficção, ou seja realidade, ou a pessoa que está nos ouvindo agora que teve alguma experiência que ela pode ser classificada como uma experiência emocional ou espiritual. Então, às vezes as pessoas confundem muito, aí sim, há uma linha muito tênue entre aquilo que é espiritual e aquilo que é
emocional. Então aí eu quero voltar lá naquela onde eu te cortei, quando você falou que teve uma experiência espiritual. Como foi a sua? Então, a experiência espiritual, ela vem como resultado de uma busca consciente ou inconsciente. E essa busca, ela é até mais inconsciente, porque a 95% daquilo que nós realizamos como ação, ela vem de forma inconsciente. É igual aquela pessoa que está dirigindo, o motorista de um ônibus urbano. Ele está ali dando vários comandos, abrindo e fechando porta, dando sinal de seta. Se houver um câmbio, ele vai estar ali operando aquele câmbio. E ao mesmo tempo que ele está fazendo isso, às vezes ele está dialogando com o trocador. Uhum. Ele está conversando com o passageiro. Então, quem é que está fazendo aquela operação ali é aquilo que a ciência chama da segunda mente, ou da subconsciente, ou superconsciente, ou o inconsciente de Freud. Não é ele que cunhou a palavra inconsciente, esse conhecimento, mas ele se popularizou pelo conhecimento que ele demonstrou acerca do inconsciente humano. Então, aí nós temos, né, eu não sei se eu estou conseguindo trazer para você essa busca, que às vezes inconsciente, né? Não acontece por acaso, há uma busca. Então, conscientemente, Eu acho que eu busquei no budismo, isso, eu acho que fecha essa resposta vai fechar literalmente com a sua experiência. Por quê? A gente pode falar dos outros, mas você, de tudo que a gente está conversando aqui, você pode trazer isso para você, porque você teve essa experiência. Sim. E aí é isso que eu quero que a gente aqui conheça. Como foi essa sua experiência? Porque lá você começou a buscar aí resposta em um monte de coisa. E aí, você encontrou essa resposta? Então, nessas buscas e respostas, eu também tive experiências que podem estar misturadas em experiências emocionais e espirituais, ou espiritualistas. Mas aí, conhecendo uma revelação, essa revelação ela vem através de Jesus, né? Essa revelação ela com respeito a todas as pessoas que acreditam, que estão nos ouvindo de outra forma, né? Mas assim, o cristão entende, né, que Jesus é a imagem invisível de Deus, segundo, né, o Paulo de Tarso deixou registrado, né, em Colossenses. Então, o próprio João ele vai dizer a mesma coisa, um dos autores dos 4 evangelhos, que Deus se fez carne e habitou entre nós. Que é João 1:1. Como que é? A palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, o verbo era... Sim, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo, sendo Deus, se tornou um homem. Isso. Então, esse entendimento de que o próprio Deus se fez carne. E aí, a experiência que eu tive foi uma experiência que hoje eu entendo através do Espírito Santo. Aí, não me deixou... A experiência, ela não te deixa dúvidas. Uma pessoa que nunca experimentou um determinado suco de uma determinada fruta, ele dificilmente vai conseguir descrever o sabor. Ainda que sabores sejam difíceis de serem descritos. Uhum. Se alguém tentar aí, olha, como que é o gosto da água? A pessoa diz, sem gosto, mas ela tem algum gosto. Então, assim, essa experiência ela é incontestável. Então, eu tive uma experiência incontestável com Jesus, que não é religião, né, que inclusive está fora de todos aqueles conceitos religiosos que eu nasci, e também fora daqueles outros contextos que eu procurei conhecer. Essa experiência transformou a minha vida. E aí, veja bem, aí voltamos àquele início da questão que você colocou. Aí eu comecei a entender a importância, assim como eu alimento o meu corpo físico, eu também alimentar o meu espírito. Meu corpo físico precisa ser alimentado, precisa de limpeza também, de higienização. Preciso afeitar a minha barba, preciso, né, aparar os meus cabelos, eu preciso estar tendo esse cuidado. Assim, aí entra também, né, o emocional. Eu também preciso fazer uma limpeza na minha mente.
Imagina que se eu ficar poluindo a minha mente com uma programação televisiva de péssima qualidade, igual nós temos aqui no Brasil, eu estou colocando lixo, esses lixos se transformam em gatilhos mentais, que são geralmente gatilhos de escassez, de fracasso, de frustração, de doenças mentais. Então eu preciso também fazer essa limpeza mental, só deixando essa deixa. Mas aí eu entendi também que eu preciso alimentar o meu espírito. E há um conceito judaico-cristão que diz: a carne, o espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. Então eu preciso fortalecer o meu espírito. E eu vou fortalecer esse espírito como? Me alimentando. Aí entra a meditação. Mas não é a meditação, a meditação como vista, às vezes, em alguns lugares, como ocultismo. Não, é a meditação ensinada por Davi, ensinada também por Moisés, ou Josué, né? Medita nessas palavras de dia e de noite. Assim farás prosperar o teu caminho e tudo te irá bem. Então, este é o alimento para o meu espírito. E meu espírito se fortalece. Quando o meu espírito se fortalece, a minha alma ela não vai ficar abatida por muito tempo. Porque sempre haverá algo para abater a alma. O que vai abater a alma? Mesmo que você seja uma pessoa, né, bem resolvida, uma pessoa que trabalha bem o seu emocional, mas aí uma notícia de morte, sua alma vai se abater automaticamente, uma perda. São nossas emoções, não é isso? Nossas emoções. Então, a minha experiência ela vem dessa experiência real, onde eu experimentei uma mudança de mentalidade. Aquilo que nós chamamos de metanoia, essa mudança de mentalidade. E aí, assim, eu me tornei um cristão. O cristianismo, ele é um estilo de vida, então, ele é uma mentalidade. E quando você começa a trazer essa mentalidade, que é a renovação da sua mente, aí é o mesmo exemplo que eu citei do motorista de ônibus urbano. Ele está tomando decisões importantes, dando seta, virando, freando, mas ele não está fazendo aquilo de forma consciente. Mas aquilo já está, a mentalidade de como conduzir um trólebus, um ônibus grande, um carro diferenciado, já está internalizado dentro dele. Assim também a mentalidade cristã, ela vai através da meditação, e tão somente através da meditação, que tem a sua principal fundamentação, a primeira lei do aprendizado, que é a repetição. Então, aí eu vou transformando a minha mente. Aí eu tive minha experiência e depois eu comecei a transformar a minha mente através da renovação do meu entendimento. E isso fez com que você quisesse a trabalhar essas pessoas para também levar esse conhecimento a elas, é isso? Veja bem, aí está, por exemplo, nós podemos citar o Napoleão Hill, né? Podemos citar o Bob Proctor e tantas outras pessoas que trouxeram grandes avanços para a humanidade na área do ser humano. Quando o próprio Cristo ele vai ensinar, né, não querendo trazer esse podcast para uma questão relacionada à teologia, vai ensinar que o segredo o segredo está no outro. Né? Quando eu te sirvo, eu sou feliz. Quando eu faço uma obra de caridade, eu me preencho, eu me sinto bem. Uhum. Quanto mais solução eu trago, se eu sou um expert em matrimônio, pessoas vão remunerar a minha ajuda. Vou me tornar até muito conhecido como uma pessoa que entendeu como é a questão do matrimônio, né? Sabe, né, fazer orientação, um conselheiro conjugal, uma pessoa que entende dos problemas de saúde da população, um médico que ele avança um pouquinho mais ali nos seus estudos. Então para que ele faz aquilo? Não é somente, se ele for como esses grandes pesquisadores, não é só pelo dinheiro, não é só por ter um renome, mas porque ele está também investindo em pessoas. Então, investir em pessoas, na espiritualidade da pessoa, através das boas novas, a pessoa vai solucionar um problema difícil. Então, quero te fazer um desafio. Aqui a gente não
cria um roteiro de entrevista, né? Você percebeu, né? Quem tá assistindo também, né, deve estar falando, eles não fizeram as pautas, não fizeram ali um cronograma, né? Estão, às vezes, transitando por muitos assuntos. Mas é porque depois, né, tudo isso também vai se organizando. Às vezes a pessoa diz, olha, é muito conteúdo, né, para tão pouco tempo, mas confie nas faculdades superiores da sua mente. A sua mente vai organizar isso muito bem aí e você vai até ampliar aquilo que nós falamos aqui hoje. Aí eu quero te fazer um desafio aqui, ó. Você como trabalha com as pessoas, nós falamos aqui também de se descobrir, do autoconhecimento, das ansiedades. Eu quero te fazer um desafio de você olhar para aquela câmera lá e talvez passar uma mensagem para alguém, daquilo que você mais tem aí de profundo, que você sempre cuida das pessoas e tem cuidado. O que você buscaria nesse momento para passar uma mensagem? Cuidado com aquilo que você ouve. Você precisa ser seletivo naquilo que você ouve. Você precisa ter filtros daquilo que você ouve. Porque aquilo que você ouve vai entrar para dentro de você. E se não for algo bom, pode trazer uma enfermidade emocional, pode trazer uma dor e pode até mesmo gerar uma ação que depois você venha se arrepender. Aquilo que entra dentro de nós é muito importante. Se eu pegar aqui uma laranja e começar a espremê-la, vai sair de dentro dela suco de maçã? Não. Vai sair de dentro dela uma limonada? Não. Vai sair laranja, que é aquilo que tem dentro dela. Se dentro de você tiver amor, tiver gratidão, tiver alegria, na hora que você for exprimido por situações, desafios da vida, vai sair dentro de você amor, compaixão, alegria, mesmo em um momento, às vezes, de tristeza. Mas se você permitir que dentro de você, através daquilo que você ouve, ou colocar os seus olhos sobre aquilo que não deveria, e isso vai estar entrando dentro de você, e se você entrar escassez, crenças limitantes, essas coisas como raiva, como vingança, como vitimismo, aquilo, quando você estiver numa situação ali até mesmo de aperto, vai sair de dentro de você e vai manifestar isso. Então, a palavra que eu gostaria de deixar para você, de todo o meu coração, é que você prestasse muita atenção naquilo que você ouve, naquilo que você vê. Você prestasse bastante atenção naquilo também que você fala. A fala é um resultado daquilo que está no nosso interno. Aí você vê constantemente pessoas falarem palavras que nós chamamos de palavrão. E geralmente no momento em que ali cai alguma coisa sobre o pé dela, ela queima o dedo, aí sai aquele palavrão, porque aquelas palavras estão dentro dela. Você me fez lembrar, Ricardo, que tem um texto no Manual do Fabricante que fala assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? E me fez lembrar também uma situação onde Jesus estava ali trazendo até umas palavras duras com aquelas pessoas que eles estavam conversando, na questão assim, que o evangelho não é tão fácil como se a gente fala, porque viver Cristo é difícil. Você ter uma opinião diante de tantas coisas que você ouve e manter os seus valores, a sua opinião, você precisa ser forte. E ali Jesus estava pegando pesado. E todo mundo foi embora. Aí ficaram os discípulos ali. Aí Jesus falou, e vocês, não vão? E aí me fez lembrar a palavra de Pedro, que ele falou, para onde nós vamos, Senhor? Se só o Senhor tem uma palavra de verdade, de vida. Então, eu vejo, Ricardo, essa questão, né? O que a gente tem consumido? Porque eu acredito que, fechando aí o nosso bate-papo, se eu pudesse pegar um resumo de tudo que nós estamos falando aqui, o que nós somos é fruto daquilo que nós temos consumido, não é verdade? Assim como o corpo é resultado daquilo que a gente come e bebe, a nossa alma e o nosso espírito é resultado daquilo também que a gente consome. É isso mesmo? É isso, perfeito, perfeito. Parabenizar você aí nesses momentos finais aí, né, por toda
a forma como você deixa a gente à vontade, né? E às vezes a gente ouve muita coisa que não é verdade. A gente ouve, hoje nós vivemos naquele clima aí, né, de direita e esquerda, né, e tem muitas coisas que são mentiras. E na minha vida eu já acreditei em muitas coisas que eram mentira. Eu pensava, né, que era verdade, né? Para quem viveu na minha geração sabe, né, que nunca existiu um filme chamado Shazam, mas a gente jurava de pé junto. Depois fizeram, né? Recentemente fizeram. Mas você assistiu o Shazam? Assisti, mas nunca existiu esse filme, né? Há outras coisas que disseram para a gente aí. Por exemplo, não foi Santos Dumont que inventou o avião, mas ouviu isso tanto que o brasileiro até hoje replica isso. Ó, quem inventou o avião? Santos Dumont. Não foi Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil, mas a gente replicou essa informação, né, que é uma informação falsa, mas nós ouvimos isso, né? Não foi Henry Ford que inventou o automóvel, né? Então, foi Carl Benz. Então, nós ouvimos essas informações que são falsas. Então, o que eu estou dizendo? Nós precisamos filtrar aquilo que nós ouvimos, pesquisar, investigar aquilo que nós ouvimos, porque às vezes nós ouvimos informações falsas ao nosso respeito. Alguém diz para um menino: olha, você parece uma menininha. E aquela pessoa começa a acreditar naquela mentira, né? Ou vice-versa, você parece um menino. E, embora o genético diga o contrário, a pessoa começa a acreditar naquilo e a mente dela começa a construir, e a neuroplasticidade nos mostra que o aprendizado ele é muito rápido, principalmente quando a pessoa é muito jovem. Então, aquilo que eu ouço, aquilo que você ouve, cuidado com aquilo que você ouve. Inclusive, nós temos um elogio para os bereanos, que foi colocado dentro das Escrituras, que tudo aquilo que eles ouviram de Paulo, eles foram lá e investigaram para ver se era conforme Paulo estava ensinando. Embora Paulo operasse com sinais, prodígios e maravilhas, eles queriam investigar aquela informação. Então, não acredite em tudo que você ouve, cuidado com aquilo que você ouve, né? E se você, né, tiver um interesse, né, de receber informações diretas a respeito, né, da vida eterna, basta você ler o Evangelho de João, né, essa indicação também. É isso, né, que eu ia te perguntar. Que eu dou para os telespectadores. Quando você fala assim, cuidado, mas qual a sua direção de fonte? Porque até tem não sei se é jargão ou uma frase que fala, quanto mais você tiver perto da fonte, você vai beber da água limpa, né? Aonde buscar essas informações da fonte ou da água limpa? A escolha dos ambientes é muito importante, porque o ecossistema ele tem uma influência muito grande na minha identidade, naquilo, no meu comportamento, nas minhas decisões. E o ecossistema, quando a pessoa ela está convivendo no ecossistema errado, ela vai também começar a ter essas crenças daquele ecossistema, achar que a vida é aquilo dali. Por exemplo, nós vemos pessoas, por exemplo, nós vimos o Fábio, né, que ele vinha de um contexto de morar numa comunidade, e nessa comunidade aconteceu algo com ele que aparentemente não foi bom, né, que foi o joelho trincado, né? E aquele momento foi que ele ouviu uma outra pessoa, porque ele estava acamado, não podia praticar o esporte mais, e a partir daquilo que ele ouviu, ele saiu daquela vida de comunidade que havia escassez para se tornar um dos empresários mais bem-sucedidos na área cirúrgica, né? Então, e ele voltou naquela comunidade depois com a filha dele para mostrar a origem dele, e ele observou que a maioria dos amigos deles estavam todos lá ainda, vivendo uma escassez. Então, o ambiente, nós devemos saber escolher melhor os nossos ambientes. Isso também diz respeito àquilo que você ouve. Tá, então só segura aí para a gente posicionar para quem não está assistindo. O Ricardo acabou de falar de um amigo nosso, que ele vivia num ambiente de escassez, e ele teve uma experiência onde ele viu outras oportunidades e se tornou um empresário bem-sucedido. Aliás, Fábio Guedes, estamos esperando você aqui para contar essa história, tá? Mas só não vou nem dar mais spoilers. Mas o que você quis dizer é o seguinte, que a gente falou muito isso, que às vezes a ambiência forma a sua consciência. E às vezes você sair desse lugar aqui
e ter outras informações, isso pode te ajudar. Vamos lá, isso é correto. Para a gente mais ou menos ir para o final, né? Sim. Trazendo isso para a prática, Ricardo, você falou de buscar informações e tomar cuidado com o que você ouve, né? Os lugares que você frequenta. Esses dias eu até soltei um vídeo, Ricardo, de convivência, ambiência e frequência. Os lugares que você frequenta, as pessoas que você se relaciona e aquilo que você fala, o que você vive, que é a frequência, né? Para finalizar, se eu tivesse que pedir um conselho do Ricardo, por tudo que você já viveu, as experiências que você teve as experiências que você teve ajudando pessoas, qual o conselho que você me daria agora, para a gente fechar esse podcast aqui? Desfruta do presente. Esse é o seu melhor momento e é tudo que você tem. Esse momento aqui agora é o seu presente, o meu presente, e nós estamos tendo esse presente juntos. Certo. E eu estou muito feliz de estar aqui com você e com você também que está nesse momento aí nos ouvindo, nos assistindo, né? Esse é o seu presente, desfrute desse presente, filtre essas informações, aquilo que for bom você retenha, né? Aquilo que não for bom, você acha que não é legal, que não faz parte dos seus valores ou dos seus programas, você diz, olha, isso aqui não, mas aquilo que o D ensinou, o Dailton, aquilo que o Ricardo passou, aquilo dali serviu para mim, me deu uma luz, me trouxe um entendimento, ampliou ali os meus horizontes. Então, falando em presente, vou te dar um presente, ó. Outro presente? Já ganhei tantos presentes do Dailton. Aqui é o nosso livro Inspiração, que eu quero Olha que lindo. Onde que eu mostro esse livro aqui para onde está a câmera? Aqui, olha só. Esse livro são de vários autores. Isso, são coautores, né, que trazem as suas histórias, suas experiências, e através das suas experiências mudaram as suas vidas. Eu costumo dizer que é o subtítulo: Pessoas normais tiveram resultados extraordinários pela mudança de frequência, de valores, de ambiência. Então, esse livro aqui é como uma mastermind, né? Porque tem vários, são coautores, né? Inclusive a sua pessoa, veja seu nome aqui na capa, Dailton Dantas D. e o Mário Cassimões. Vocês fizeram uma compilação do melhor, né? E eu espero que essas histórias venham impactar a sua vida também. Isso aqui são histórias de 14 pessoas. Isso. E como que a pessoa faz para adquirir esse livro? Tem na Amazon, na internet? Aonde que ela vai? Porque a pessoa vai falar assim, olha, fala onde que eu compro. Né? Isso aí é merchandising. Mas olha só, Dê, você está fazendo merchandising. Um livro, como eu ganhei um presente, vou te dar. Você investiu na minha vida. Quando você me deu esse livro, você investiu na minha vida. Hoje o convidado é você, não sou eu. Então, assim, tem na... Inspiração. No Mercado Livre. E também pode pedir aqui no nosso link. Nos comentários a pessoa pode pedir. Tem aqui postado aqui um link para a pessoa acessar o Mercado Livre direto já nesse você podcast. Para de querer vender meu livro. Põe ele você não quer vender esse livro? Isso diz respeito a crescimento, prosperidade. Mas sabe o que eu quero vender? Eu quero vender o seguinte: aonde a gente encontra... E vai comprar ou não vai? Onde a gente encontra o Ricardo Dias. É isso que eu quero vender. Bem perto de você. Né? Basta você... Temos um canal no YouTube também, Dr. Ricardo Dias. É só você digitar aí, você vai encontrar alguma coisa a nosso respeito. Também temos no Instagram o trainer Ricardo Dias, né? Ricardo Dias no Instagram, onde você vai encontrar stories. A gente trabalha ali com a visualização. A visualização é uma das faculdades superiores da mente, e ela está também contida no conceito judaico, no livro de Provérbios, né? Como o homem imagina, assim ele é. Então, se você imagina numa vida abençoada, uma vida onde aquilo que você deseja já existe, então você sintonizou uma frequência. E essa frequência ela vai materializar na sua vida. Você pode me seguir aí também pelo Facebook, Ricardo Dias, e com certeza eu ficarei muito agradecido aí pela sua curtida aqui, pelo seu compartilhamento, para ajudar meu amigo aqui, né? Autor do Inspiração em Empreendedores e do livro Inspiração, né? Esse livro é espetacular, que vai transformar a sua vida.
E às vezes esse livro custa uns 100, 200 reais? Não, uns 500. Não, esse livro, né, não tem preço, ele tem valor. Isso, eu imagino que ele deve estar aí na faixa de uns 30 reais. Não, hoje ele está a 50 reais. 50 reais. Esse é um valor, né? É um valor que foi... Esse é o preço dele. O valor não existe, né? Então você pode adquirir, você vai também estar investindo na sua vida e no seu desenvolvimento pessoal. Esse é o Ricardo, viu, pessoal? Porque uma pessoa querida, sempre querendo ajudar as pessoas, sempre estendendo a sua mão de apoio, de ajuda. Por isso que você ganhou meu coração, Ricardo, por isso que você foi convidado aqui. E aqui a gente tem um tempo limite, né, do nosso podcast. A gente procura fazer num tempo básico. Mas eu queria sugerir para você, desafiar para você, procurar o Ricardo fora daqui. Já está aqui o endereço dele do YouTube, está aqui do Instagram. Procure o Ricardo, porque, Ricardo, eu me sinto muito bem quando eu estou do teu lado e a gente conversa. A recíproca é verdadeira. Ele não para, pessoal, ele não para de... Mas eu me sinto muito bem e você é uma fonte muito grande de conhecimento, um oráculo, né? Meu Deus, que responsabilidade, tá? Olha, cuidado com o que você ouve. Mas só para descontrair. É muito bom estar do seu lado. Ricardo, obrigado pela sua vinda aqui. Manda o nosso abraço, o nosso carinho à Mariana, à sua família. E espero a gente estar mais vezes próximos. E é um prazer ser seu amigo, ser seu irmão e a gente compartilhar tantas coisas. Já temos feito algumas viagens juntos, né, Ricardo? E nessas viagens, o papo... Só faltou as piadas hoje, que você não contou nenhuma piada hoje aqui, né? Não sabia que podia. Mas eu posso mandar um alô para minha esposa, eu quero mandar um coraçãozinho para Mariana, minha esposa argentina, dar um coraçãozinho também para Priscila, para o Vinícius, para a Zoe, para o Benjamin, essa família maravilhosa que Deus me deu. Tá bom. Pessoal, quero agradecer aqui por você estar conosco até agora, né? Hoje a gente mudou um pouquinho o foco do assunto aqui, mudou o conteúdo, mas eu espero que isso tenha falado ao teu coração e eu vou te falar, busque lá o Ricardo, né? O Ricardo é uma pessoa assim de muito conhecimento que pode te ajudar, tem me ajudado e pode te ajudar. E eu quero te agradecer e dizer até o próximo. Valeu?